Ele começa a funcionar já com a correspondência no site de relacionamentos ou nas redes sociais. Funciona quando você se encontra e até mesmo quando você tenta se conhecer em um evento, inclusive em uma boate. Ele também funciona. Esse bug é que, ao tentar conhecer uma pessoa, você não sabe exatamente porque precisa dela ou, pior ainda, tem certeza de que ainda não precisa dela pessoalmente, porque ela é uma completa estranha e não é diferente da multidão com a qual você prefere permanecer estranho. Ao mesmo tempo, você se conhece de qualquer maneira, esperando que no processo de conhecimento você descubra algo que a pessoa possa lhe interessar e, o mais importante, que fique feliz em conhecê-lo e faça tudo por você. Mas, do outro lado, quase sempre é a mesma coisa. Ele não é ninguém, não precisa de você, não está interessado em você. Como todos os bugs, esse bug inicia um círculo vicioso de destruição. A pessoa sente sua aversão, em casos extremos, indiferença por si mesma. Sua própria antipatia permanece ou aumenta, ela faz com que você saiba que ela o avalia mal, sua autoestima cai um pouco, você se sente desagradável. Da próxima vez, ao querer se conhecer, você é ainda mais fechado e arrogante. O efeito é ainda pior, e assim por diante, em um círculo, até você se cansar de conhecer. É inútil ler onde conhecer um homem, ou como conhecer uma garota, se estiver tentando conhecer um completo estranho. Uma habilidade forma apenas experiências positivas, e as negativas destroem a motivação. O corpo decide não desperdiçar energia em algo que só traz frustração e nenhum benefício. E, em pouco tempo, você não só não aprendeu a se conhecer, como também perdeu todo o desejo. Como todos os erros, esse erro se esconde sob argumentos racionais. É claro que, quando encontramos outra pessoa que nos é estranha, ainda somos estranhos. Caso contrário, não precisaríamos nos conhecer. Mas, em um exame mais detalhado, esses argumentos não resistem às críticas. O que é chamado de conhecimento é, na verdade, aproximação. Duas pessoas se sentam perto uma da outra, dão seus nomes, contam algumas informações pessoais sobre si mesmas, tentam ter uma conversa amigável e informal. Se uma pessoa continuar sendo estranha, desnecessária e inútil, nosso campo literalmente começa a espremê-la. E ele nos exclui por padrão, porque somos estranhos, e ainda mais em resposta à nossa aversão. A única maneira de superar esse problema é começar a ver a pessoa que você está tentando conhecer como muito atraente para você e já próxima, já que você, por algum motivo, decidiu se conhecer, ou seja, está tentando se aproximar e atravessar as defesas da pessoa, atravessar suas fronteiras fechadas. Dê a ela um avanço na forma da sua óbvia simpatia e cordialidade. Esse é o segredo do charme de todas as Casanovas. Os Casanovas gostam de todas as mulheres por padrão. Há também uma variedade feminina de Casanovas, que também se manifestará em seu discurso, por isso são incrivelmente encantadores para quase todo mundo. Você sabe de onde vem essa reação de deslumbramento e brilho? Às vezes, esse efeito é chamado de carisma. Acredita-se que a maioria das pessoas famosas tem carisma, adquirindo junto com a fama. Mas algumas pessoas desconhecidas também têm carisma, com maior ou menor força. A seguir, explicarei em que se baseia o efeito do carisma. O programa de reconhecimento de amigo ou inimigo é o programa básico do nosso cérebro. O cérebro é um órgão para a atividade de orientação, e a principal base da orientação na sociedade é se aproximar dos seus e se distanciar dos estranhos. As pessoas mais desagradáveis ou até mesmo perigosas são colocadas por nós fora de nossos limites distantes, e tentamos não deixar que nem mesmo informações sobre nós cheguem até elas. Nossas pessoas mais queridas são colocadas bem no fundo de nosso campo, às vezes bem no centro, e dizemos ele mora no meu coração. Isso capta com precisão a imagem. Portanto, carisma é quando, por todas as características de identificação, um estranho de repente se encontra no lugar onde somente um amigo querido poderia estar. O cérebro atribui a essa pessoa características contraditórias. O raciocínio vê que ele é um estranho, mas as emoções o remetem ao seu próprio. Daí a dissonância e o efeito de brilho intenso. É algo como uma explosão, um cometa cintilante que penetrou no campo. Em nível psicofisiológico, esse é aproximadamente o efeito que ocorre com pessoas famosas. Isso acontece porque sabemos sobre elas antes mesmo de conhecê-las. Nós as conhecemos à revelia, portanto, quando vemos uma pessoa famosa na vida real, muitas pessoas dizem, ele tem tanto carisma. Esse também é um efeito de dissonância. A pessoa é um estranho, mas é como se fosse um parente.
carisma. Mas um estranho também pode nos atingir com um calor incrível e até mesmo nos deslumbrar. Quando vemos um estranho, sabemos que também somos estranhos para ele. Esperamos uma expressão facial fechada, um olhar frio e indiferente, um sorriso formal, a postura, as expressões faciais, o tônus muscular, o olhar e as entonações de voz do estranho confirmam nosso conhecimento de que ele é de fato um estranho, e nós somos estranhos para ele. Mesmo que essa pessoa diga palavras como prazer em conhecê-lo, estou sinceramente feliz. Podemos saber que ele é realmente um estranho e que somos estranhos para ele. Estou sinceramente feliz. Podemos ver que ela não está feliz e não está contente. E o que há para ficar feliz? Se virmos o interesse de um estranho e a indiferença para conosco, podemos desconfiar. Será que ele não vai nos roubar? É esse carisma que difere da familiaridade. A pessoa familiar tende a se aproximar rapidamente de nós, a entrar em nossos limites, permanecendo desnecessária e alheia, e a carismática nos abre, embora não tenha feito um gesto para subir. Queremos nos livrar do familiar imediatamente com a ajuda da agressão, para expulsá-lo, e do carismático, ao contrário, para mantê-lo por mais tempo. A diferença é que o familiar permanece embalado no nível das emoções, mas comete ações de King. Uma pessoa carismática, por outro lado, é percebida por nós como emocionalmente generosa, calorosa e amorosa, própria e prestativa, mas não agressiva ou intrusiva. Nosso cérebro reconhece muito bem as emoções de outra pessoa, mesmo que não as analisemos. Para ser honesto, as emoções dominam nossa mente em geral, porque quando estamos com medo de algo ou queremos muito alguma coisa, nosso raciocínio se desliga completamente. A energia é controlada pela esfera emocional, e o intelecto tenta controlá-la um pouco, como um conselheiro. Tornar-se carismático depois de ler esta postagem será, obviamente, improvável. Entretanto, aprenda a superar o inseto estranho no amor que você puder. Quanto mais você superá-lo, mais as pessoas que você quer conhecer gostarão de você. As experiências positivas solidificam a habilidade, como você se lembra. Portanto, quando você começar a se tornar bom nisso, ficará cada vez melhor. Então, como superar o problema? 1. Conhecer o problema. Conhecê-lo já é metade da batalha, porque todos os erros funcionam em nós, mas sem passar pela consciência. Vale a pena prestar atenção à sua atitude, pois o bug já se torna menor. Alguma coisa ainda vai escapar, mas perceba pelo menos parte dela. Desenvolva o hábito útil de se ver de fora. Seu rosto está amargo e sem graça. Não está. Seu olhar está fazendo com que o homem saiba que você o viu em seu caixão. Você está fazendo com que uma garota saiba que pessoas como ela estão se agarrando a você aos montes. Você está mostrando a um homem que ele é um idiota e não parece respeitável. Não está. É assim que o inseto funciona em você. E se você acha que, em resposta à sua atitude de merda, um homem sentirá respeito de repente, você está enganada. Ele encontrará imediatamente 1 milhão de defeitos em sua aparência. Portanto, lembre-se do inseto e perceba a pessoa que você quer conhecer pelo menos de forma amigável. 2. Abra-se emocionalmente. Veja como as pessoas erram ao tentar atrair simpatia. As mulheres abrem o corpo, o decote, as pernas, mostrando disponibilidade. Os homens abrem suas carteiras, mostrando generosidade, oferecem ajuda física. Bem, segurar a porta, mover a cadeira, servir o casaco, ou seja, abrem suas oportunidades, a serviço da moça. Ambos podem começar a se abrir e fornecer informações pessoais sobre si mesmos. Ou seja, as pessoas tentam se abrir, percebendo corretamente que, se estiverem bem fechadas, ninguém se sentirá atraído. No entanto, emocionalmente, elas permanecem fechadas. E com o fechamento emocional, todas as outras aberturas podem funcionar contra elas. Além da abertura emocional, tudo funciona bem. Se um homem parecer muito, muito bonito, e até mesmo abrir sua carteira de forma decisiva, a mulher se apaixonará. Se uma mulher, à primeira vista, explodir telhado, e até mesmo um botão do peito desabotoado casualmente, o homem se inflamará. Mas imagine que um homem desagradável começa a oferecer presentes, ou que uma mulher repulsiva decida ficar um pouco nua. Aí um homem que se respeita. Isso causará uma emoção negativa, algo como culpa e pena, e o desejo de se distanciar rapidamente desse aparente desequilíbrio. Portanto, você precisa se abrir emocionalmente, e todo o resto deve ser contido até que a simpatia seja recebida em troca. 3. Encontre essa porta em você mesmo. Abrir-se emocionalmente pode ser, se for sério, realmente sentir simpatia por uma pessoa, ser caloroso com ela, fascinado por ela, admirá-la,
admirá-la. Não é necessário fingir e demonstrar, pois isso pode causar o efeito oposto, o efeito de uma tentativa de invasão, e você será tratado de forma negativa. Mas se você conseguir sentir uma paixão rápida, a outra pessoa perceberá imediatamente seu carinho. Você pode até mesmo deixá-lo impressionado porque ele sabe que é um estranho para você. E quando surge uma paixão por um estranho, é algo especial, não é? Apenas não toque nos limites dele. Não faça nenhuma exigência nem o ataque com palavras. Não se intrometa. Seja delicada. Apenas se abra com ele emocionalmente. Ele ficará cauteloso no início e depois se abrirá também. E quando você aprender a fazer isso, muitos se abrirão imediata e imperceptivelmente para si mesmos. E alguns acharão que se apaixonaram por você à primeira vista. Observe que isso não é manipulação. Você mesmo deve se apaixonar um pouco, mas não de forma inesperada. E sim conscientemente. 4. Reconheça o ciclo passado de fracasso. Veja o que acontece. Você vai a um encontro e espera que o outro se envolva com seus sentimentos. Você espera que ele seja capaz de gostar de você por conta própria, que o interesse, que você pense sobre isso e talvez comece a simpatizar. E se ele se comportar adequadamente, há uma chance de amor também, certo? Portanto, você é tão passivo que tudo acontece com você sem o seu conhecimento. E é por isso que você não consegue controlar nada. Você entra e sai de problemas. Primeiro, você sai para encontros por um longo tempo e reclama de como todos são infelizes. E depois, sem perceber, e se apaixona. E muitas vezes por alguém que, a princípio, você não gostava. Você já fez com que ele percebesse que é um vagabundo. Mas o problema é que, de repente, ele se sentiu atraído por você. O que você faz? Você decide partir para o ataque. Mas se ele não gosta de você de jeito nenhum, e você já fez todo o possível para isso, ele se fecha para você e seus ataques parecem agressivos para ele. Ele tenta está-la com mais força para que você se afaste. Sua autoestima se desfaz com os chutes dele. Nocaute. Quando se dá conta, você está se levantando lentamente e um novo círculo começa. Até que, de repente, um dia você decide que não está mais interessado no amor. Pode apostar. 5. Mude o disco quebrado. Depois de decidir conhecer uma pessoa, avalie imediatamente, o mais rápido possível, se você dá uma chance a essa pessoa. É claro que é necessário conversar e pensar, mas aqui é importante decidir imediatamente. Melhor ainda, antes de se encontrarem. Se você entrar na vida de uma pessoa com uma cara amarga, será imediatamente enviado para a periferia e será difícil passar de lá para o centro. Você se lembra do filme 912 Weeks? Lá, a heroína Passenger olha em volta e vê o herói Rourke, que olha para ela com um sorriso, como se tivessem feito sexo apaixonado ontem. Com esse olhar de um homem desconhecido, a heroína fica perdida. Mas é claro que não pode deixar de se apaixonar por um cara charmoso. Rourke, a propósito, interpreta um peixorim clássico nesse filme. É claro que, para se apaixonar à primeira vista, você terá de aprender a se desapaixonar também. Normalmente, as pessoas que estão fechadas há muito tempo e não conseguem se abrir, finalmente se abrem e também não conseguem se fechar. Mesmo que já tenham sido mandadas para o inferno, elas continuam a amar e a sonhar, mesmo que não haja nada com que sonhar por um longo tempo. Esse mecanismo precisa se tornar mais flexível. Você precisa aprender a se apaixonar um pouco de cada vez. Mas mantenha a cabeça fria e, se a pessoa, após uma inspeção mais minuciosa, não for a que você deseja, reduza a sua paixão. Mas se você não aprender a controlar esse mecanismo, ou seja, a girá-lo para frente e para trás, não fará progresso nessa área. 6. Seja generoso emocionalmente. Basicamente, para superar o bug, você deve dar à pessoa sua paixão com antecedência. Você decide que é necessário conhecer ou não conhecer e, se conhecer, que seja de forma bela e espetacular. Assim, você não está interagindo com um estranho desde o primeiro minuto, mas com alguém de quem realmente gosta. Isso permite que você descongele rapidamente e se abra. Enquanto você for um iniciante, nem sempre isso é possível, mas com a experiência, cada vez mais. É claro que isso é comprar um gato em um saco. Você comprou a bolsa e não precisou de gato. Ou você comprou um saco e ele está vazio. Você nunca conseguiu agradar a pessoa, embora tenha feito com que ela soubesse que você gosta muito dela. Esses são 10 riscos dos quais você precisa estar ciente. Por causa desses riscos, as pessoas se conhecem em trajes espaciais. Mas o problema é que, sob os trajes espaciais, é impossível vê-las e a chance de gostar de alguém é zero. Esses riscos não são tão ruins após o primeiro encontro.
realizado com o máximo de descongelamento de sua parte, você já pode julgar uma pessoa. Não prometa nada a ele, não sinta que deve algo a ele. Você é apenas uma pessoa muito charmosa, aberta, calorosa e apaixonada. Cabe a você decidir se deve se encontrar novamente. Sim, a pessoa ficará um pouco surpresa por ter recebido sinais claros de simpatia e você ter se recusado a conhecer uma nova pessoa. Mas nada disso. Você ainda elevou um pouco a autoestima dela quando a deixou saber, à primeira vista, como ela é atraente. É claro que não é agradável perder algo de que ele já se apropriou um pouco. Mas tudo bem, ele vai superar isso de alguma forma. Ele precisa aprender a não se apropriar. Você precisa agir de acordo com seus próprios interesses. Lembre-se, e as emoções, especialmente as positivas, você pode sentir e demonstrar qualquer uma. É sua própria cabeça, seu corpo e você é o mestre delas. Quanto aos riscos de ser rejeitado, não há nada de errado nisso. Sim, você pegou fogo, deixou claro. Mas, infelizmente, seu histórico, sua inteligência ou seus dados físicos não se adequaram ao homem, e ele não quis mais se encontrar. Agradeça a ele pelo encontro e pronto. Você não perdeu nada e, se tivesse ficado ali sentado, com cara de mau, teria recebido uma avaliação ainda mais baixa, pode ter certeza. Ninguém pensaria, ela também não gosta de mim, então ela é uma uau. Ponto. Não. Eles estariam pensando, ela tem uma cara de quem está farto do senhor. Bem. É isso. E então você seria lembrado como uma pessoa legal, mas inadequada. Mas você não pode se adequar a todos. É absolutamente impossível. Portanto, não seja ganancioso. 7. Em seu comportamento, seja honesto e razoável. É importante se abrir emocionalmente, ser reservado em seu comportamento. É esse contraste que produz o efeito necessário. A maioria dos perdedores faz o oposto. E emocionalmente, eles estão bloqueados, mas estão prontos para fazer sexo imediatamente ou convidar um estranho para um segundo encontro em sua casa. É assim que eles se tornam vítimas de golpistas e de suas próprias ilusões. A abertura emocional é segura, mas o comportamento insensato é perigoso. Por alguma razão, as mulheres acham que se brilharem os olhos e sorrirem, estarão provocando e terão de pagar por isso. Se tiver medo de violência, encontre-se durante o dia e em um local público. Entretanto, mesmo que você não tenha medo, não há necessidade de encontrar um estranho em lugares perigosos no escuro. Porque correr o risco? Você não deve nada a ninguém pelo seu calor. Pelo contrário, ele é um presente seu. Tire de sua cabeça a ideia de que um sorriso deve ser seguido de consentimento para o sexo. O consentimento só deve vir quando você concordar, e não antes. E aqui, para arranjar um jantar caro às custas de um homem de quem você ainda não precisa, simplesmente não deveria. Por alguma razão, muitas mulheres não têm medo de comer, mas têm medo de sorrir. Então comem com o rosto frio, por segurança. Muitos homens também acham que, se eles se abriram emocionalmente, são obrigados a ligar agora, caso contrário, a garota será incentivada em vão. Caros homens, deixem a garota ser incentivada. O problema é dela, não seu. Você não é o mentor ou a babá dela. Você é responsável por suas palavras e ações, não pelos sentimentos que está tendo. Somente ligue e convide para um novo encontro as pessoas de quem você realmente gosta e com quem quer sair. Você não precisa fazer isso por causa de seu ego neurótico, pois é assim que nasce o desequilíbrio. E aqui está o desequilíbrio que pode realmente perturbar uma garota no futuro, e muito. E o fato de você estar brilhando, sorrindo e deixando-a saber que ela é gostosa e depois não ligar para ela. Não, no mínimo. Ela ligará para você e perguntará tudo. E você dirá diretamente a ela que, infelizmente, ela não é o que você precisa, embora aquela noite tenha sido agradável. 8. Aprenda a se desapegar rapidamente. Ao aprender a atrair outras pessoas, aprenda a se distanciar rapidamente se descobrir que uma pessoa não é adequada para você. Não fique preso ao papel de um plus. Não seja ganancioso, não tenha medo de ofender e não fique com uma pessoa de que não precisa. Caso contrário, essa habilidade útil de que estou falando pode tornar sua vida mais difícil, não mais fácil. Mas esse é o caso de quase todas as habilidades, honestamente. Depois de desenvolver algo em si mesmo, você precisa abrir mão de alguns pontos fracos. Caso contrário, a ferramenta trabalhará contra você. Agora você sabe qual é o problema que o atrapalha durante o namoro e poderá se livrar dele gradualmente. Instale o aplicativo de namoro Rosdat e encontre seu homem.